Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao nosso quarto dia, que hoje o tema é a infância de Cristo, né? As escrituras dizem o seguinte em Lucas 2,40: Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. As escrituras, ela mostram um silêncio em relação à infância de Cristo, né? Ela resume bastante aqui a infância de Cristo, mas podemos pensar, né, que Jesus diariamente na infância dele, durante a infância dele até a juventude, ele se empenhava em crescer em sabedoria, né? E através da graça de Deus que agia, né, através dele. Então, as escrituras, elas mostram um silêncio em relação à infância de Jesus, né? Mas existem os livros apócrifos, né? Que são os livros que desde da época do canon, né? Da época da Reforma Protestante, eles viam que existiam livros que não eram inspirados por Deus, né? Que não faziam parte das doutrinas, né, do Evangelho verdadeiramente, não condiziam com o restante dos escritos, né? Foram profetas, né, que foram aparecendo depois e escrevendo algumas histórias ali, e que a igreja decidiu que não eram inspirados por Deus aqueles livros, né? E por não condizer com o Evangelho e com os outros escritos, né? Então, eles não têm veracidade, os livros apócrifos. E eles escrevem um pouco para satisfazer a nossa mente humana, a nossa curiosidade. Eles escrevem que existiu um momento em que Jesus estava brincando com as crianças e numa competição, e Jesus perdeu numa brincadeira ali. E Jesus olhou para eles com um olhar tão severo que eles caíram mortos, né? Tem outra também que em alguns dos escritos apócrifos dizem que Jesus andava e as flores iam nascendo, né? As flores mortas iam nascendo de novo. E isso as escrituras não nos relatam. Exatamente por causa disso, pois não condizem com o nosso verdadeiro Jesus. Mesmo as escrituras falando dele já com 30 anos, né, quando ele iniciou o ministério dele, não fala que as flores renasciam ou as árvores davam frutos quando ele passava, nada disso, né? Muito pelo contrário, não era tão espiritual assim como pensam, né? Então, a glória dele não estava focada nisso, mas sim em cumprir a vontade do Pai, né? Jesus, devemos colocar na cabeça que Jesus, ele viveu o normal de uma criança, né? Um tempo normal de uma criança. A família dele consistia em 8 membros, né? Em Mateus capítulo 13, versículo dos 55 ao 56, podemos ver isso. Existiam 8 membros da família de Jesus. Era sua mãe, Maria, né? E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. E suas irmãs, né? A infância de Jesus, podemos, a partir de um versículo que fica em Mateus capítulo 13, versículo 57, podemos relatar ou pensar que Jesus ele teve uma infância solitária, pelo fato de, mesmo ele ter se submetido à natureza humana, ao tempo, né, que nós temos de crescer, de nascer, de crescer, de ir amadurecendo, de ir ficando velho, ele viveu tudo isso na infância dele, as brincadeiras e tudo mais, sem pecado nenhum. Diferente dos seus irmãos, diferente das crianças que ele convivia, né? Então, esse versículo que diz que o profeta não é respeitado, não tem honra na casa dele, né, na própria casa,
reflete um pouco, né, sobre a infância de Jesus. E em Hebreus 12:17 fala sobre que Jesus, ele se tornou semelhante a nós, né? Ele se submeteu a essas coisas para se tornar semelhante a nós. Tanto que no Novo Testamento você vai ler que a partir das tentações nós podemos orar a Jesus, né? Diretamente para Jesus, porque ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é passar por uma tentação e ele venceu todas essas coisas, né? Diferente do primeiro Adão, que ele se entregou à tentação, que ele não venceu a tentação, a partir do segundo Adão, que é Jesus Cristo, conseguimos vencer a tentação, né? Então, Jesus, ele se sujeitou às leis comuns, né, da infância. Ele se sujeitou a essas coisas. Porém, ele se sobressaía em capacidade mental, né? Lá no versículo de Lucas podemos ver: crescia Jesus em sabedoria. Jesus, ele discutia, né? Podemos ver quando Maria, né, e José foram em uma viagem para a sinagoga, né? Jesus estava lá na casa do pai dele, né? E ele debatia com os mestres das leis. E então Jesus, ele era uma criança que podemos até ter uma teoria de que ele diariamente ele ia para a sinagoga, né? E aprendia lá. E ele via a exposição da palavra, ele ouvia e estudava diligentemente as escrituras, né? Cremos também que ele sabia o aramaico, né? Pelo fato dos persas daquela época. Então as palavras dele estavam recheadas, né? Ele lia direto do hebraico, não era traduzido do grego, o Antigo Testamento. Então as conversas dele estavam recheadas do Antigo Testamento. Então, a partir disso, ele teve uma boa instrução. Primeiro nos pés da mãe dele, porque diferente de Paulo, né, que era um cara mais um povo menos humilde, né, podemos dizer assim, Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. E Jesus não, por ser um pouco mais pobre, ele não tem tantas opções assim. Então, primeiramente, as crianças daquela época eram instruídos aos pés das mães, né? Então, podemos ver que Jesus, ele teve uma trajetória normal de uma criança normal, nada anormal, né? Ele aprendeu a ler, como está em Lucas 4:17, e a escrever, como está em João capítulo 8, do 6 ao 8. Então, meus amados, o que eu quero dizer para vocês aqui hoje? O que você está fazendo com a sua vida, né? Jesus, durante toda a vida dele, ele pensou em agradar a Deus. E você? O que você pensa? Você pensa em agradar a si mesmo? Ou você pensa em agradar a Deus de todas as formas, em amar a Deus acima de todas as coisas? Esse vídeo, eu quero que você pense sobre isso. Não precisa escrever em comentários ou publicar a sua resposta, mas pense nisso. O que você está fazendo com a sua vida? Não sei com quantos anos você está agora, mas eu quero dizer, seja você muito novo, ou seja você muito velho, ou seja você jovem, eu quero dizer algo: pense em agradar a Deus. Não chegue no final da sua vida e pense: o que eu fiz com a minha vida, né? E vai bater um arrependimento tão grande em você que você não vai conseguir voltar atrás. Então faça isso agora. Agrade a Deus agora. E como saber se eu estou agradando a Deus? Através disso. Você vai saber se está agradando a Deus e se está vivendo conforme a sua vontade. Ok? Muito obrigado pelo vídeo. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado por você chegar até aqui. O nosso próximo tema é a juventude de Cristo. Ok? Obrigado.